Cara, hoje é um dos vídeos mais pedidos e spamados aqui no canal, cara. O Porto de Francesco Farioli, cara. Me pediram demais, cara. Acho que é o comentário que eu mais recebo desde o dia que esse cara foi anunciado. E antes disso, eu tava me perguntando desse cara sem parar. O torcedor do Porto é realmente muito maluco pelo clube, cara. E me pediram muito e eu resolvi fazer. Eu acho interessante isso aqui. Tem muita coisa interessante nesse treinador, né? Pra quem não sabe, ele tem uma ligação muito forte com Roberto De Zerbi, ok? Então a gente tem um treinador super interessante no Porto. Vou conversar sobre esse treinador aqui, vou falar se ele é melhor que o anterior, se foi uma boa escolha e tudo mais. Vou montar um elenco aqui com o Porto aqui, fazer algumas modificações baseado no que eu acho que eles podem acabar conseguindo ali no mercado. Enfim, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Hoje é um vídeo montando elenco do Porto, mais Francesco Farioli. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Vamos começar isso aqui falando um pouquinho do Porto, cara. O Porto, acredito que ele é um time que sempre chama muita atenção, né, pelas campanhas que ele faz na Europa ali, principalmente dentro da Champions League, né, há um tempo atrás. O Porto é aquele time que você sabe, ele não vai ganhar, mas ele vai encher o saco de alguém, cara. Era muito difícil lidar com o Porto. Eu acho que o Porto ele tem um legado muito bonito ali, né, que veio do seu antigo treinador, Sérgio Conceição. Foram anos de Sérgio Conceição fazendo o Porto ser muito melhor do que o que deveria. Com o elenco que ele tinha, com as possibilidades que ele tinha, com aquele elenco rodando o tempo inteiro, vendendo jogador sem parar, né, porque o Porto não consegue manter os jogadores. Há uma grande limitação nos times de Portugal para manter os elencos, né? Não consegue manter um elenco muito caro durante muito tempo. São salários limitados, né? Você pega a folha salarial de um time de Portugal hoje, eles já estão atrás de um time da Turquia, né? Os times da Turquia estão começando a ter folhas salariais cada vez maior, né? Estão montando elencos cada vez mais fortes, indo atrás de treinadores cada vez maiores, né? Olha o caso, por exemplo, o Mourinho tá treinando lá no Fenerbahçe, cara. Quando tu olha pro que eles estão montando lá, você entende o porquê. É um caso aí que demonstra, né, a resiliência da Liga Portugal, que tá cada vez mais tendo que se reinventar ali e trazer coisas diferentes, né? Um dos motivos porque eu não monto tantos elencos da Liga Portugal, porque é muito difícil, cara. Porque é difícil fazer melhor do que o que esses caras já estão fazendo. É tipo o Brighton. É difícil montar um elenco pro Brighton, porque o Brighton já é muito bom, cara. Os caras simplesmente têm um scout maravilhoso. Eu não consigo combater os caras, tá ligado? Eles são muito bons. Outros times é mais fácil você olhar ali e ver problemas ali e soluções. Esses não, cara. Aqui não tem muito o que fazer. Realmente o Porto, ele tá de parabéns. Não só ele, o Benfica também e o Sporting. Os três grandes de Portugal são muito bons scout, cara. São excelentes jogadores que eu não sei como, mas eles sempre conseguem achar, né? E agora, talvez só falta o treinador. Eles pensaram no tal do Vitor Bruno durante um tempo, que foi uma escolha meio esquisita. Não curti tanto, né? Não achei tão da hora ali a escolha, mas tudo bem, vamos lá. Esse é o novo treinador do Porto. Não deu muito certo, né? Na época, eu vi muito torcedor do Porto bravo comigo, porque eu não tava colocando o Porto com protagonismo ou favoritismo na época, né? E eu deixei bem claro por quê, porque eu não achava que o treinador era nada demais, achava que eles deveriam ir atrás de um treinador maior. Eles vão atrás de Martin Anselmi, que, meu Deus do céu, como me doeu assistir as partidas do Porto desse cara. Assim, era bem chato, era bem chato. O Porto meio City, só que sem a parte positiva do Manchester City. Um Porto bem esquisito, bem estranho. E um ponto que deu pra perceber da mudança desses dois treinadores de um pro outro é o mau uso do camisa 9, né? Eu acho que Samu tava sendo extremamente mal utilizado na mão de Anselmi, né? Antes ele tinha um protagonismo absurdo e mudou drasticamente quando você vê a troca do treinador. Eu odiei o treinador novo, pra ser bastante sincero, cara. Não tava gostando desse jogo do Porto e eu particularmente tava começando a quitar do Porto, cara. Esse é um time que eu sempre escolhia pra assistir e não tava mais tão interessante, cara. Agora eles vão atrás de Francesco Farioli como uma possível solução da temporada. Mas o que é que muda entre esses dois treinadores, sendo que ambos são treinadores com futebol moderno, né? Futebol de controle, futebol de posse. Mas o que é que vai mudar entre os dois, cara? E o que muda é a questão da objetividade, cara. O Porto vai ser um time muito mais direto ao ponto do que era anteriormente. É a primeira grande mudança que você tem. Lembrando que eu falei, né? Esse cara, ele tem uma ligação com Roberto De Zerbi. E não é à toa, né? Eles se conhecem muito bem. Ele bebeu muito da fonte de De Zerbi ali, né? Como treinador. Então, eles são bem parecidos, cara. E você vê no ritmo físico dos jogadores em campo, essa intensidade física maluca que De Zerbi ele traz pra campo, tá dentro da proposta de Farioli, cara. Você vê ali em campo aqueles jogadores se dedicando, é o zagueiro correndo muito, é o lateral correndo muito. Então você tem que ser jovem e ter um bom físico pra estar jogando com ele, pra estar tirando o melhor, né? Pra ter o melhor desempenho nessa formação. E não deixa de ser futebol moderno, continua sendo. Muita troca de passe, inclusive eu adoro a construção de jogo dele em específico, cara. O 4-3-3 dele tem uma construção de jogo assim que eu acho incrível. O jogo muito bem pensado ali, sempre parece ter um jeito de fazer a bola ir pra frente, né? Um jogo que às vezes beira o vertical ali dos times italianos, né?
aquela verticalidade de time italiano, só que sem jogar fora o futebol moderno. O que não é tão incomum hoje em dia, tem muito treinador indo pra essa característica, né, de ter um futebol vertical com futebol moderno junto, né, tem muita gente fazendo isso, né. Klopp você pode colocar nessa conta, né, muito controle do jogo, mas ainda com muita verticalidade. Esse cara é nessa vibe, cara, só que com menos rock and roll. Ele tem uma certa vantagem em relação a De Zerbi. A primeira delas é a cobrança para jogador, é menor. Ele consegue usar jogadores um pouco pior. De Zerbi não. De jeito nenhum, cara. De Zerbi parece o tipo de cara que ele tira o melhor com o melhor elenco. Ele tem que ter o melhor elenco nas mãos. Esse cara não precisa. Ele consegue manter o elenco jogando bem, mesmo que não seja esse time tão grande. Acredito que isso aconteceu muito pelo jeito que ele foi formado. E também ele é bem mais flexível taticamente do que De Zerbi. De Zerbi ele é muito inflexível na ideia dele. Então a cobrança pra goleiro é menor, a cobrança pra zagueiro é menor, a cobrança pra tudo praticamente é menor. Ele tem mais flexibilidade pra usar um tipo de camisa 9, né? Ele consegue ter ganhos melhores com um tipo específico de camisa 9, mas ele não vai ter problema se ele tiver um diferente, por exemplo. Então eu vejo o Farioli como um cara mais flexível. E também um cara que pra mim tá níveis abaixo de De Zerbi. Eu não tenho dúvidas disso, que ele tá níveis abaixo. Mas é legal o que ele faz hoje, porque a depender de como ele vai evoluir na carreira, ele pode ser melhor no futuro, ok? Ele pode ser melhor que o De Zerbi no futuro, ele pode ser um grande treinador no futuro, cara. Então eu achei a opção muito boa. Uma opção pra crescer com o elenco do Porto. Pra esse elenco ir variando e comprando jogador e vendendo, e esse cara tá ali como a cabeça do time. Então eu gostei. Assim, eu acho que foi um treinador bom. E o Porto vai ter um belo futebol, né? Que eu acho que quando você tá no time grande, não adianta só você ter resultado. Você tem que mostrar um bom futebol. E quando tu não tem resultado e nem futebol, como é o caso do antigo treinador do Porto, aí fica complicado, né? Aí a gente fica triste, né? Assistindo as partidas, enfim. Outra diferença fundamental aqui que me faz gostar muito dele no Porto é a não radicalização do jogo que De Zerbi tem. Ele não é tão radical, assim, porque é legal que você não queira dar bico pra frente. Você não quer perder a posse nunca. Que você sempre quer sair na pressão. Mas às vezes não dá, cara. Às vezes teu elenco não permite. E você tem que dar um chutão. E De Zerbi odiava fazer isso. Esse cara não. Esse cara às vezes sabe que o chutão é a solução. Esse cara às vezes monta planos pra contar com o chutão do goleiro dele e aproveitar a bola ali e fazer um ataque de velocidade. Então, essa flexibilidade dele, cara, é muito legal com o Porto, cara. Assim, essa é a parte legal de trazer esse cara. Então, eu queria deixar bem clara a diferença dos dois, cara. Eu queria que vocês entendessem, né, que tem uma clara diferença aqui entre os dois treinadores. Eu quero acompanhar cada vez mais dele, então eu provavelmente devo acompanhar algumas partidas do Porto nessa temporada, o máximo que eu conseguir, porque eu tô interessado, inclusive, no próprio treinador, cara. Eu espero que dê tudo certo, com toda a sinceridade, cara. Mas, realmente, eu gostei da opção, eu acho que a gente tem um casamento legal aí pro futuro. Então, realmente, cara, eu acho a escolha muito boa. Enfim, agora eu vou fazer uma pequena análise do elenco do Porto no Transfermarkt e depois vou mostrar meu elenco montado. Bom, aqui a gente tem o elenco do Porto e ele vai precisar de um goleiro bom com os pés. Tenha isso em mente, é futebol moderno. E ele tem um dos melhores do mercado. Diogo Costa tá aqui, cara. Vai ser incrível, porque pela primeira vez Diogo Costa vai extrair algo que ele não vinha utilizando tanto, né? Você via a qualidade com os pés, mas faltava o treinador que utilizasse ela. Então eu acho que é um casamento, assim, bem legal. O problema vai ser quando ele sair. Eu acho que o Porto hoje ele precisa achar um número 2 para Diogo Costa, em primeiro lugar, alguém que mantenha a qualidade com os pés. E também, Porto precisa se preocupar com o número 1 assim que ele sair, cara. Então eles já vão ter que traçar alvos ali, porque eu não sei se Diogo Costa vai continuar por muito tempo, né? É um goleiro muito interessante aí pro mercado num contexto geral. Eu entendo porque eles estão mantendo, porque realmente é difícil achar um substituto do nível dele. Atual goleiro de Portugal, né? Titular absoluto da seleção. Na zaga, eu vi alguns zagueiros interessantes aqui que eu acho que ele pode utilizar, mas eu não entendi muito bem o nome de Bednarek do Southampton, cara. Talvez foi uma boa opção de mercado, mas traz muito pouco pra um jogo moderno. Assim, eu acho que tem como utilizar ele em alguns jogos específicos, mas eu não consigo enxergar esse cara com titularidade. Eu nem acho que vale a pena, pra ser bastante sincero. Então, o Porto, ele tem algum problema aí com o zagueiro. Talvez tenha que achar alguns zagueiros mais modernos, achar uns zagueiros ali mais interessantes pra o treinador no futuro, né? Nas laterais, eu gostei muito do movimento que o Porto fez conseguindo Alberto Costa, né, da Juventus. Achei um movimento inteligente e um lateral que funciona bem em futebol moderno e que é bem equilibrado. Então, eu acho que eles acertaram aqui, cara. Eu gostei da troca, né? É um lateral que veio pra jogar, inclusive, né, com o treinador da Juventus da época, Thiago Motta, que tem futebol moderno também. Então, a gente já tá falando aí de um cara que vai estar acostumado com o que ele vai fazer em campo. Na camisa 5, tem algumas opções pra camisa 5, então não vai ser um problema muito grande e se precisa muito desse 5 pra circular a bola na saída. Mas se precisar muito, tem até o Eustáquio que pode ser adaptado ali na posição, então não vejo um grande problema aqui. E aí tem as figuras mais ofensivas, né? Uma figura ofensiva aqui do meio de campo que também pode jogar nas pontas, que é interessante, é o tal do Ivan Jaime, que
vem do Valência. É um jogador que eu talvez não veja no 22 principal, mas é um reserva muito bom pra você ter no elenco. E aqui a gente tem alguns talentos muito interessantes também, cara. O brasileiro William Gomes, que veio do São Paulo. Tem o Borja Sainz, que tava saindo muito bem na Championship, que provavelmente vai ser um jogador interessante do elenco ali, tem uma boa idade. Acho que ele vai utilizar muito bem, né? Na camisa 9, eles contrataram o Luke de Jong, por exemplo. Era um alvo ali, quando eu tava montando esse elenco, que já tá sendo montado já há algumas semanas. Eu pensei muito em Luke de Jong, então gostei que ele veio, né? Acho que é uma opção muito boa que o Porto foi atrás. E no geral, cara, eu não vou trabalhar muito nesse elenco, cara. Eu vou só falar algumas coisas, porque meio que não precisa. O Porto fez uma montagem já aqui muito competente, né? E lá no elenco montado, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esses jogadores. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também use a opção de hype, tem aí na aba de comentários se você tiver no smartphone. Essa opção ajuda bastante o canal, ok? Se você utilizar ela, você vai ajudar muito esse vídeo a chegar em mais pessoas. Agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, é só me seguir no Twitter, @ddcorvo, lá eu comento diariamente. Pra você ter um contato mais direto, para me perguntar coisa, qualquer coisa, tô por lá comentando e pode ficar à vontade de me seguir lá e querer interagir. Tudo que acontece mais rápido é por lá, cara. Qualquer coisa rápida que você queira perguntar é por lá. Agora vamos para o elenco montado. Bom, cá estou com o elenco do Porto montado, né? Tem algumas opções aqui que já estavam no elenco, que não mudou muita coisa. Eu escolhi algumas peças para adicionar um a mais ali, principalmente pensando, né, no físico do campo, né? Jogadores que consigam manter o físico. E a parte boa é que você pode ir atrás de muitos jovens talentos, né? Então, alguns aqui eu já fui pensando muito nisso. Aí no gol, a gente tem o tal do Diogo Costa, e para manter a qualidade de passe, eu pensei muito no Nikita Raikin. Para quem não conhece, era o goleiro do Bodo Glimt, que passava a bola muito bem, cara. Assim, o Bodo Glimt usa muito passe e esse goleiro saía muito bem nisso. É um destaque para mim ele, eu acho que ele pode se adaptar muito bem ali, ser uma opção número 2 muito boa. Acredito que o Porto é um lugar bem melhor do que o Bodo Glimt para ele. Acredito que pode ser uma opção muito boa para número 2. O número 1 pensa no futuro, né? Quem sabe aí um brasão do Santos, né, como o número 1 se Diogo Costa sair no futuro. Enfim, cara, não vamos ficar pensando tanto nisso agora. Aí pra parte de trás do campo, cara, na parte de zagueiro, é uma parte bem difícil, porque tu precisa de um zagueiro que consiga circular bem a bola, que seja um jogador moderno e que ainda mantenha o físico. Isso e barato não estão na mesma palavra, né? É sempre caro esse tipo de zagueiro, e aí que mora o perigo, né? Então eu acredito que o Porto talvez tenha que exercer muito o empréstimo, achar bons empréstimos pra conseguir jogadores de um nível melhor, né? E o que eu penso aqui é do tal do Mikael Faia, né, que o Porto tentou contratar. Ele poderia vir emprestado do Rennes, que já tem muitos zagueiros ali, e eu acho que não ia doer muito emprestar. Eu acho que o desenvolvimento dele no Porto seria muito bom para ambas as partes. Então na esquerda nós temos Mikael Faia e Bednarek, que pode servir como opção tática nesse tal de Bednarek para jogos que você vai jogar com menos posse de bola, né? Vai circular menos a bola, então é bom ter um cara físico como ele. E na direita da zaga nós temos o Neyuem Pérez, Aaron Anselmino do Chelsea, ele mesmo. Outro que eu tentaria trazer pra cá e pode até ser titular do elenco do Porto, cara. Eu não sei qual dos dois é melhor. O Anselmino aí é uma figura aí pro futuro da Argentina. Tá indo muito bem atualmente. Eu acho que o Porto é um lugar muito legal pro Chelsea emprestar ele hoje. Acho que o desenvolvimento dele ia ser muito bem-vindo na mão de Farioli e também no Porto, né? Eu acho que ele poderia ganhar bons minutos ali e jogar uma Champions, por exemplo, é algo muito interessante pra ele. Acredito que exercer os empréstimos aqui e até tentar contratar alguns desses jogadores pode ser algo interessante. Quem saiba, né, o Rennes não queira vender o tal do Mikael Faia pra garantir já a grana hoje, né? Não duvido que possa acontecer. É um time que tem muita rotatividade de jogador. Aí nós temos o Alberto Costa e o Martim Fernandes na direita, e na esquerda da lateral, né, nós temos Abner Vinícius, o brasileiro, Francisco Moura. Eu fui muito atrás de Abner Vinícius pra ter um cara que mantenha a qualidade física da lateral e que consiga também botar a bola na cabeça do 9, cara. Eu gostei muito dos cruzamentos desse jogador, cara. A coisa que mais me destacou nele quando ele foi convocado foi exatamente isso. Ele conseguia manter um bom equilíbrio defensivo e ainda era muito bom nos cruzamentos. Acho que é uma característica a mais que você pode ir atrás. É um lateral equilibrado ali. Eu acho que ele pode ser um titular interessante pra posição. Apesar de Francisco Moura tá jogando muito bem, vai ser mais uma disputa do que necessariamente uma titularidade garantida, né? E aí, como camisa 5, eu pensei em várias opções pra banco de reserva. Só que a maioria delas, cara, não vai querer ser reserva no Porto. E ao mesmo tempo você não consegue ser titular em cima de Alan Varela, porque ele é um jogador bom. Ele é um jogador muito bom. Eu acho que ele tá fazendo até hora extra no Porto, né? Ele pode acabar saindo a qualquer momento. Aí eu pensei, por exemplo, em um Henrican. Henrican seria super interessante pra camisa 5 do Porto. É um jogador que tá meio sucateado ali no Dortmund. Poderia ser interessante, bate pênalti, traz liderança, é um bom camisa 5 pra circular a bola, ainda tem um bom físico. Mas ele aceitaria ser reserva? Não. Aí talvez seja mais fácil adaptar o tal do Eustáquio, né, como camisa 5 e manter Varela como titular absoluto. Ainda tem mais um volante extra ali, né? Acho que é o tal do Gruik, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Então, acho que nessa questão aí o Porto tá bem, pode manter
porque no futuro talvez tenha que pensar já em outro nome. Aí, como os meias centrais ofensivas, né, que chegam bastante à linha de ataque, que se movimentam muito, que constrói o jogo, que às vezes baixam pra defender, cara. Esse meio de campo super interessante dele, que eu gosto muito desse 4-3-3 por causa disso. Tem essas duas figuras aqui, né. Eles fizeram um investimento massivo nesse jogador chamado de Froholt, que parece ter um físico muito bom, conheço muito pouco, mas acredito que se foi um investimento do nível que foi, eu acho que talvez não é pra ser reserva, né. Eu pensei na reserva dele, o tal do Fitzjean. Então na direita vai ter o Kian Fitzjean com o Froholt disputando a posição, mas acredito que o Froholt provavelmente deve ser melhor, apesar de eu achar que Fitzjean é uma das contratações melhores que o Porto pode fazer, porque ele era um grande destaque no Ajax, cara. Assim, tinha muitas jogadas interessantes que ele criava. Os jogos que eu vi do Ajax, o grande destaque pra mim foi ele. Então, eu acho que disparadamente era uma contratação que o Porto deveria fazer. E aí tem Gabri Veiga aqui, um jogador que eu não imaginava jogando no Porto, né? Um jogador que há um tempo atrás muitos times da Premier League estavam interessados, inclusive o Chelsea. Daqui a pouco ele para na Arábia Saudita e volta pro Porto agora. Acho uma contratação muito boa, um jogador interessante também. Acho que vai jogar muito bem no Porto e depois deve até sair do Porto muito em breve, né? Eu pensei pra reserva dele o tal do Javi Guerra do Valência. É outro jogador que joga no estilo de jogo que esse treinador vai se beneficiar. É o tipo de meia central que ele vai usar bem, cara. Porque é um jogador que sabe atacar espaço, um jogador que gosta de jogar em jogadas mais em velocidade, mais direto ao ponto. É exatamente o que ele vai acabar fazendo, mas não deixa de ser um volante defensivo. Então acredito que é um bom reserva para ter no elenco e é uma opção que sobe o nível do elenco, né, de reserva para titular e pode dar uma boa rodagem pro elenco. Acredito que é muito pensando nisso que eu trouxe esses nomes aqui. Na direita, né, na ponta direita nós temos o tal do PP, o brasileiro PP ponta direita, e o brasileiro William Gomes na reserva dele, né. Eu acho que o William Gomes ele tem que começar a jogar mais na direita do campo, cara. Eu acredito que ele tem que aprender a jogar dos dois lados, né. Então é um jogador que, pra evolução dele como jogador, provavelmente deve ser muito bem-vindo fazer isso. Na ponta esquerda eu tenho o tal do Rodrigo Moura e o Borja Sainz. Aqui a gente tem uma conversa pra ter, né? Eu tô vendo que talvez ele queira usar o Rodrigo Moura no meio de campo, né? E aí, talvez pra um 4-2-3-1, usando o Rodrigo Moura como 10, com o Borja Sainz em campo, faça algum sentido. Agora, eu não consigo achar que essa é uma boa ideia, porque eu vejo o Rodrigo Moura como um grande talento atual do Porto. Então, pra mim, ele tem que ser titular, em primeiro lugar, ele tem que jogar, e ele tem que jogar perto do gol, porque é lá que ele é perigoso, cara. O mais perto do gol, melhor. Eu acho, inclusive, que esse estilo de jogo vai ajudar bastante no desenvolvimento dele, cara. Eu acredito que o Borja Sainz tem muita vantagem em cima dele pela questão da experiência, mas o talento tá nele. Então, se ele não for titular no início, daqui a um ano, a titularidade é dele, cara. Esse Rodrigo Moura é um jogador super interessante, cara. Assim, teve outros talentos portugueses que saíram daqui que também eram desse jeito e não vingaram tanto. Não sei o que esperar dele no futuro, mas hoje ele é bem interessante. Eu acho que ao melhor que o Porto tem, eu contaria ele como titular. Acredito eu que é uma excelente escolha. E por último, na camisa 9, nós temos Samu Morodion e Luke de Jong. E aqui a gente tem um papo muito interessante. Samu oferece pouco pra esse treinador, porque esse treinador, cara, se beneficia muito de um jogador que tem uma criatividade maior, saiba conduzir melhor uma bola, que consiga guardar melhor a bola com ele. Samu é muito direto ao ponto e meio cru nessa parte, né? Teve até um jogo que eu assisti tem pouquíssimo tempo do Porto e eu vi ele com a bola no pé, cara, eu não gostei nem um pouco. Samu tem muito problema na parte criativa do campo, em realmente criar bons lances. Ele é meio cru demais nessa parte, muito direto ao ponto, não pensa muitas jogadas e também falta habilidade às vezes, né? Ele é um jogador com um físico maravilhoso, assim, fisicamente lembra um Haaland. Agora o resto ele não tem, né? A inteligência de um Haaland, a movimentação, não tem. Mas ele é um excelente 9 também, ele é um bom 9 pra Liga Portugal, tá sobrando. Agora, ele não é como o Gyökeres, ok? Ele é um jogador aí pro futuro, da Espanha talvez, não sei. É um jogador que eu não acredito tanto assim, mas eu também não acho um jogador ruim. Eu acho que com o físico dele, que é algo que a maioria dos jogadores não tem, ele vai ter um futuro bom pela frente, mas acho que ele é um pouco exagerado às vezes, cara. É um pouquinho exagerado. Eu agradeço que o Chelsea não contratou ele, com toda sinceridade. Eu agradeço a Deus que eles não contrataram ele, porque seria um jogador que ia dar muito trabalho pro treinador atual que a gente tem. Porque, cara, essa transição de jogo dele tem que melhorar muito. E Luke de Jong completa essa parte, porque Luke, ele consegue ter um jogo criativo muito acima da média, cara. Muito. E ele consegue conduzir bem uma bola, ele consegue fazer a transição do jogo ser muito boa, e ele ainda mantém características que Samu tem. Então, de cabeça, ele é muito bom, ele é um cara que vai saber se meter ali no meio dos zagueiros, tem uma boa força física. Apesar de estar com 34 anos de idade, ele ainda tem futebol pra apresentar. Então, eu achei a contratação dele boa. Ele pode até ser titular
titular no lugar de Samu. Existe uma chance. O De Jong estava jogando muito bem no PSV quando foi embora. Só pra deixar isso bem claro. Tinha jovens ali que, teoricamente, tem um físico melhor que o dele e ainda assim ele era o titular absoluto dos caras, jogando muito bem. Teve uma temporada dele que ele voou, cara. Ele voou na temporada, não tem o que falar. Então, o que eu deixo de mensagem aqui pra vocês é que o Porto foi muito bem no mercado, foi oportunista, e que eu acho que tem que mudar alguns detalhes só, né? Tanto que eu não fiz tantas mudanças nesse elenco. Mas eu acho que o que o Porto tem aqui hoje é sólido. Mas são jovens, ok? Eles precisam evoluir ainda. Muitos jogadores jovens. A evolução deles que vai tornar eles jogadores consistentes pra você colocar em nível com outros grandes jogadores do mercado. Não dá pra acelerar isso na cabeça de cada um, criando um jogador hipotético. É hipotético só. Na prática, a gente tem a lógica ali de quem é verdadeiramente o jogador. Eu acho que Samu, ele tá na liga certa. É uma liga que vai ter paciência com o desenvolvimento dele. Então, espero ver mais dele aí no futuro, cara. Apesar dele ser um excelente finalizador, acho que falta em outras partes. Mas no conjunto geral, cara, acho que a junção foi boa. Acredito que esse elenco aqui pode fazer muita coisa, mesmo sem as modificações que eu coloquei. Eu acho que o Porto tá no caminho certo. Enfim, cara, esse aqui foi o elenco de Farioli mais o Porto. Basicamente, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, né? Com like, qualquer coisa. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.